Boa tarde, pessoal. Então, eu vim aqui hoje para falar uma coisa sobre solidão e solitude. Então, eu até os 72 anos da minha vida, eu me sentia sozinha e ficava assim muito deprimida, né? Eu sentia uma solidão muito grande e mesmo tomando remédio que eu tomo a bipolaridade, eu ainda sentia essa solidão e só ficava bem quando eu estava com as pessoas. Então eu era dependente e afetiva. E isso não tem remédio, não tem nada que você vai tomar que vai tirar isso. Isso já é uma coisa que vem da infância. Porque lá na minha infância a coisa não foi nem um pouco fácil. Eu fui rejeitada pelo meu pai e pelos meus avós. Eu era uma menina loirinha, linda, não tinha defeito, perfeitinha, mas eles não quiseram saber, porque naquela época as coisas não eram como agora, né? A minha mãe, ela, naquela época, em 1950, foi mãe solteira. Ela se apaixonou pelo meu pai e ele era bonito, ele era extrovertido. Adivinha que eu puxou, né? Puxei o meu pai. Eu não cheguei a conhecer e nem tenho foto dele. Eu lembro dele assim vagamente, que uma ou outra vez ele foi na casa da minha tia Irene, mas eu lembro vagamente. E aí, a minha mãe, eu até a época que eu vivia com a minha avó, eu era feliz, eu era uma criança feliz. A minha avó não me mimava, ela era daquele tempo lá, sabe? De 1900 e bolinha, né? Então, a minha avó não era de pegar no colo, de comprar presente, de ficar beijando, nada, nada disso. A minha avó me largava lá. Eu ficava o dia inteiro brincando no quintal. E nunca me lembro de um dia ter ficado no colo da minha avó. E nem ela ficar me arrumando, nada disso, que nem as vó de hoje, né? E a minha avó, o que eu lembro dela é que a gente ia pagar o terreno aqui dessa casa, para o seu Manuel, ela ia com as promissórias e eu fui com ela até o último dia. A última prestação dessa casa, eu estava com ela, ele deu o recibo para ela e acabou. E ela fez essa casa com sacrifício, muito sacrifício. E o que aconteceu? Ela também me levava, que eu lembro disso, na casa do tio João, que era o irmão dela. E aí a gente falava tio João. E aí eles me achavam uma graça, mandava cantar, mandava dançar, eu fazia tudo, porque eu já gostava, era pequenininha, mas gostava. E eles ficavam encantados. E eu lembro que eu ia de trem, era lá em Santo André, e para mim era assim, como se eu estivesse indo para a França, né? Porque eu não saía daqui e eu morava num barraco, aqui era o barraco que a minha avó conseguiu fazer. Ela comprou o terreno, depois ela fez barraco, e depois ela foi fazendo mais barracos e foi alugando a minha avó. É, e aí, desse aluguel que ela recebia, ela fez a casa aqui onde é a casa da minha irmã, ela que fez aquela casa, tipo fazenda, tipo daquela época, sabe? Com porão, aquelas coisas todas. E aí já tinha banheiro, porque antigamente era um banheiro, era para todo mundo, era um banheiro de pau, assim, de madeira, e era o soalho era tudo de pau, e era um buraco. E não tinha papel higiênico, era jornal que ficava tudo picadinho lá. Quem tinha a boa ideia de botar o jornal ali, né? Então, a minha avó, ela, ela era muito empreendedora, ela nem sabia disso, né? E ela também me levava num lugar que eu ia todo mês com ela, na Caixa Econômica Federal, ali deve ser Largo São Bento, por ali.
Não é no Largo São Bento, não, é na João Mendes, Praça da Sé, algum lugar por ali que eu ia com ela. E ela passava sempre numa rua ali perto da Boa Vista e parava num café, que até hoje é famoso, é pequenininho, bem pequeno. Ali perto dos engraxates, que tem ali aquele monte de engraxates, sempre teve ali esses engraxates, o Largo dos Engraxates. Então, a minha avó pegava, ia tomar um cafezinho e ela punha num pires para mim e dava e eu tomava no pires. E também ela comprava umas balinhas para mim de coco que vendia na rua, um moleque ficava vendendo na rua, balinha de coco, sabe aquela com caramelo? Era isso que eu lembro da minha avó, mais nada. Mas eu lembro que ela ficava fazendo comida, ela fazia comida no fogão de lenha, panela de ferro, o ferro de passar roupa era de ferro, com carvão. Ela fazia aqueles bordados dela, aquela coisa mais linda, a roupinha dela, caprichosa, porque ela veio, né, de uma. eh, Quando ela era casada com meu avô, ela era fazendeira, e aí ela ficou aqui como Dona Maria Fazendeira. Ela não perdeu a pose, ela continuou com o taierzinho dela, as blusinhas toda engomada de eh, renda que ela mesma fazia. E ela também fazia doce, doce de laranja, doce de cidra, doce de mamão verde, doce de goiaba, porque aqui no quintal tinha muitas árvores, porque aqui o terreno é muito grande. E ela alugou vários barraquinhos lá que ela fez, mandou fazer, lógico. E a minha avó também não era de me dar banho ou de carpir um quintal. Não, a minha avó era tudo, ela mandava. Ela pedia para a Nair, uma pessoa assim, que foi muito querida durante a minha infância, durante a minha adolescência, e até agora há pouco tempo. Ela não sei se ela morreu de Covid, mas ela era uma pessoa maravilhosa, a Nair. E eu adorava ela. E ela me levava na escola de madeira, só para ir junto com ela, e a professora ela deixava e eu ficava lá. Eu tinha 10 anos, eu não tinha registro ainda, porque quem me registrou foi meu padrasto. Mas a minha avó, ela eu era feliz, não sentia solidão, não sentia vazio, não sentia nada. Eu era uma criança feliz e não tinha nenhum mimo da minha avó. Eu lembro que uma vez eu fui pular cerca de arame farpado. Eu fiquei toda presa naqueles arames. A carne entrou. Aí eu fiquei gritando, minha avó foi lá e falou, peraí, e me tirou lá daquele arame, né? Mas eu não lembro da minha avó assim me levar assim. Ela levava para passear, mas é. Ah, ela também ela virou crente, né? Porque ela teve câncer. E aí, não sei. E aí ela começou a entrar na igreja, que falavam que ia curar ela, e ela não queria operar. O sobrinho dela, o Arthur Saboia, o Arthurzinho, ele era dono do hospital, né, um hospital Arthur Saboia, que hoje é o hospital dos queimados, né, da prefeitura, mas era dele. E ele falou para minha avó que ele fazia cirurgia para ela. Ela falou: não, a sua mulher, a Marilena, teve câncer, foi internada, você operou e ela morreu. Eu não vou fazer essa cirurgia de jeito nenhum. Mas fazer o quê? Aí ela ficou aqui, aí ela começou a ficar muito ruim, ficar na cama, e a minha mãe não podia olhar, minha mãe tinha que trabalhar, né? Aí a minha avó, ela falou com o Arthurzinho, ele mandou uma ambulância aqui, isso foi um trauma muito grande para mim. E eu fui na assim no portão e vi eles levando a minha avó, e naquele tempo a cerca era toda de arame farpado, né? E o portãozinho era de madeira. E a minha avó gritando que não queria ir, os enfermeiros levaram ela na marra. Eu acho que hoje não pode fazer isso. Se a pessoa não quer, não vai levar, né? Eu acho. Então,
porque ela não estava com Alzheimer. Quando está com Alzheimer é incapaz. Ela não estava com Alzheimer, ela estava lúcida. Então deviam deixar ela, né? Só que ela tinha muita dor, tinha que tomar injeção de morfina. E foi nessa época que a minha mãe conheceu meu padrasto e ele vinha aplicar injeção nela. E e foi assim uma coisa terrível. Aí eu vendo ela sendo levada para a ambulância, eu não imaginava naquele momento que ali ia tudo que era meu, a minha avó. Tudo que eu tinha de bom na vida. A minha avó, que por causa dela eu tinha um lar, tinha minha casa. Era eu, minha avó e minha mãe. Minha mãe trabalhando 12 horas por dia. Às vezes era mais. Então, eu fiquei ali naquele desespero, sozinha. Então foi a primeira vez na minha vida que eu senti solidão, né? Então o vídeo tá ficando comprido, eu vou fazer outro. Espera aí.